Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus. Hoje eu trago uma palavra que o Senhor me fez refletir agora há pouco. E esta palavra justamente fala sobre alguns pontos que, se eu observar em uma pessoa, pode ter certeza de que, se serve a Deus, é um escolhido por Deus. São pontos bem interessantes que nem todos têm. Um escolhido por Deus, um chamado por Deus, um que é escolhido para tarefa especial, para um ministério, para um propósito, como diz, e que às vezes nem imagina isso, às vezes nem sabe, às vezes nem está na presença de Deus ainda. Mas se está nessa condição, uma hora vai chegar a presença de Deus. E se já está na presença de Deus, então nesta pessoa se destaca alguns pontos que não é todos que são assim. E são esses pontos que eu vou falar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, o texto qual eu escolhi para, assim, exemplificar quando uma pessoa é escolhida pelo Senhor, as confirmações, está em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 2, que a Bíblia fala, no capítulo 16 de 1 Samuel, que o Senhor estava descontente com Saul, e que Samuel estava com pena dele. E o Senhor disse: até quando você vai ter dó de Saul, vai ter pena de Saul? Se eu rejeitei, você vai fazer uma tarefa, Samuel. Você vai encher o seu vaso de azeite e depois você vai a Belém. E lá você vai encontrar um homem belemita, porque dentre os seus filhos se há um rei que eu provi segundo a minha vontade. Então, a Bíblia diz que o Senhor falou mais para Samuel: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então, quer dizer, de repente, o Senhor, quando ele chama a pessoa, quando o Senhor quer agir, é um de repente. Nem Samuel saberia que ia viajar, nem que ia falar com um homem chamado Jessé, e nem que ia ungir um dos seus filhos a rei. Mas o Senhor prepara surpresas. E às vezes um servo, uma serva do Senhor, que às vezes acha que o tempo está parado, ou que o Senhor não está trabalhando, ou que a vida vai terminar assim mesmo, não pensa dessa maneira. Eu sempre falo que dentro do tempo dos humanos, o Senhor estabeleceu, dentro do tempo dos humanos, um tempo para executar a sua vontade e os seus propósitos na vida daqueles que foram chamados e escolhidos. Então vou começar a falar quais são os pontos que Deus chama, quando o Senhor escolhe uma pessoa. E a Bíblia diz, versículo 4 de 1 Samuel 16, que Samuel, ele viaja, vai a Belém. Então ali os anciãos saíram ao encontro dele tremendo, porque Samuel era um profeta do Senhor, um instrumento do Senhor, e tinha lugares que o povo estremecia quando ele chegava. E aí perguntaram a ele: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, ou seja, vim oferecer um sacrifício ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e o convidou ao sacrifício. Quer dizer, uma pessoa que é chamada por Deus, que Deus tem um propósito, em primeiro lugar, embora Davi não tivesse nesse momento, mas quando Samuel foi e para preparar o sacrifício e santificar a família de Davi, Jessé, os seus filhos, então esse santificar aí significa a pessoa que é chamada ou chamada por Deus, que Deus tem um propósito específico, ela é separado pelo próprio Deus, e às vezes o Senhor torna isso um segredo. O Senhor oculta isso aos olhos de muitos, até que venha ser revelado o seu propósito. Então, se você de repente acha que o Senhor fez promessas e não cumpriu ainda, e que você teria um ministério, e que ainda não veio, como diz, há um tempo determinado para todas as coisas, há uma preparação, e estar separado para o Senhor, separada, inclui não só estar, vamos dizer, ser um escolhido, mas também se santificando na presença do Senhor, nosso Deus. Aqui no caso, eles fizeram um rito de purificação, para que pudessem participar de um sacrifício ao Senhor que era santo. Então o Senhor, ele separa a pessoa, ele, como diz, reserva essa pessoa, e ao mesmo tempo começa a se revelar essa pessoa, mas às vezes oculta aos olhos de outros, porque para que o trabalhar do Senhor venha nesta pessoa e para que o propósito venha se cumprir no tempo. O segundo pré-requisito de uma pessoa que o Senhor escolhe é que o interior dessa pessoa, principalmente o interior, agrada a Deus. Então vemos aqui que a Bíblia diz que Samuel santificou ali Jessé, os seus filhos, convidou para o sacrifício. Aí Jessé foi apresentar os seus filhos diante do profeta, e aí o Senhor ia indicar ao profeta quem seria o rei. E foi apresentando o primeiro, e foi apresentando o segundo, e o versículo diz aqui, versículo 6, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente este está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, porque certamente tinha porte, tinha altura ou semblante, já estava na guerra, junto com alguns dos irmãos de Davi. Porém o Senhor disse a Samuel, o que eu já antecipei, versículo 7, não atentes para a sua aparência, ou seja, não pense que a aparência é tudo. Não observe, não escolha e não selecione pela aparência, nem pela altura, nem estatura, porque o tenho rejeitado, ou seja, o Senhor não queria Eliabe para que ele fosse rei. E diz assim para Samuel, porque o Senhor não vê como os homens veem. Aí o Senhor disse, pois o homem vê o que está diante dos olhos, e o Senhor vê o coração. Então, por isso que eu disse que o segundo ponto de um ungido, de um escolhido do Senhor, é o interior que agrada a Deus, e que não só a Deus, mas que, como diz, é aprovado diante de todos. E não precisa alardear, não precisa falar,
não precisa dizer nada, as pessoas vêm. Lembram-se do caso de José? Quando Faraó olha para ele e diz assim: acharíamos porventura um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Porque não existe homem tão ajuizado, tão sábio como esse rapaz. E disse: a partir de hoje você que vai governar o Egito, somente eu sou maior do que você no trono. Mas ninguém arredará a mão ou pé sem o teu consentimento. Governarás pelas palavras, quer dizer, ali Faraó, no caso, viu José, que ele era cheio do Espírito Santo de Deus e que tinha sabedoria e conhecimento. Então é isso que faz parte de um interior de um ser humano que agrada a Deus, que é escolhido por Deus. É uma pessoa sensata, é uma pessoa que não é impregnada assim ao pecado após a conversão. É uma pessoa que ela vai se apegando a Deus. Então o Senhor deu uma advertência a Samuel e disse: olha, não olha para a aparência não. Não olha para a estatura, não olha para a altura, porque não é por esses meios que eu escolho não. Eu escolho segundo o interior. Aí depois, versículo 8, Jessé chamou Abinadab, que era o seu outro filho, depois chamou o outro, e foi chamando Samar, e foi chamando os outros, e ali o Senhor disse a Samuel, versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Aí disse Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos, os jovens? Aí é quando tem o terceiro pré-requisito, como diz, de um escolhido por Deus, que é simplesmente uma pessoa que aos olhos humanos ninguém dá nada e que está no anonimato, que era o caso de Davi, que nem para a reunião ele foi convidado. Aqui diz, versículo 11, quando Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele disse: não, falta o menor, ele apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: envia alguém e manda chamá-lo, porque não assentaremos na roda, na mesa, até que ele esteja aqui. Ou seja, um escolhido por Deus, às vezes está lá no anonimato, ninguém nem conhece, ninguém nem sabe o nome, ninguém nem sabe que existe. É assim, era o caso de Davi. O pai parece que não fazia muita questão que ele participasse das coisas da família, porque era o mais jovem. A Bíblia descreve-o como franzino, como ainda era um rapaz, e botava ele para fazer um trabalho que os outros irmãos não queriam. Os outros irmãos preferiam estar na guerra. E ele para apacentar as ovelhas. Aí Samuel disse: não, acabou seus filhos? Ele disse: não, tem o menor, mas está lá com as ovelhas lá, cuidando lá. Só faltou dizer assim: não precisa chamar ele não, porque até que ele se purifique como os outros, até que ele se... Assim, Samuel faça isso tudo, até que ele tome banho, até que ele chegue aqui. Mas aí Samuel disse: mande chamá-lo imediatamente, porque não assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, um escolhido, uma escolhida por Deus, pode até estar no anonimato, pode até ninguém dar nada por você, nem por mim. Como diz um certo louvor de uma serva de Deus, que é muito bonito, que diz que não tem aparência, mas o Senhor escolheu. Às vezes não sabe falar bonito, mas Deus escolheu. Não tem, às vezes, anel de formatura, mas Deus escolheu. Aí pode ter muita idade ou pouca idade, não importa. Mas o que importa é se Deus escolheu e acabou-se. Tá entendendo? Então a sua situação hoje não é a sua situação, nem o que as pessoas dizem que é o que realmente você é, mas é o que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que, primeiro ponto, é se santificar para o Senhor. Segundo ponto, o interior agradar ao Senhor. O interior de Davi agradava a Deus.
Claro que ele errou lá na frente, mas até aqui ser escolhido, o interior dele agradava o Senhor, ele compunha salmos, ele louvava ao Senhor, ele cuidava das ovelhas, ele era obediente ao Pai. E aqui eu quero dizer também uma coisa. Aleluia, pode estar no anonimato, pode estar lá na beira do mato, pode estar lá, como diz no Nordeste, onde o vento fez a curva, pode ninguém dar valor. As pessoas olham, faz até assim, mas se a pessoa pode morar na beira do mangue, mas se a pessoa tem intimidade e comunhão com Deus, o Senhor pode ocultar dos olhos de muitos, mas acontece que revela depois. Louvado seja o nome do Senhor, como ia revelar aqui. Samuel disse, só vamos começar tudo quando ele chegar. Enquanto ele não chegar, a gente não começa nada. Porque eu quero dizer que o que tem para você chega na hora certa, no tempo certo. O plano de Deus executar na sua vida, ninguém impede. Quando Deus quer fazer, ele faz. Ele usa quem quer. Ele faz como quer. Ele faz da maneira que ele bem desejar. Porque fomos criados por ele, feitura dele, criados para as boas obras e para andarmos nelas. Alguém pode dizer, mas tem pessoas que já me machucaram tanto com palavras, e eu digo, não liga mais para isso não, porque como pode um reles mortal querer definir ou querer dizer o que é o outro ser humano? Quem define é Deus, quem usa é o Senhor, quem dá as bênçãos é Deus, os dons é tudo, é dele. E se ele escolheu, acabou-se, está escolhido. Aí alguém pode até pensar e dizer assim, Senhor, eu não tenho capacidade de falar, Jeremias disse isso. O outro pode dizer, Senhor, é assim essa tarefa, eu não quero fazer nada, dura demais, Ezequiel disse. Outros podem dizer assim, mas como? Eu aprendi uma coisa e agora está vindo uma coisa nova como Saulo, que era matador, assassino, perseguidor do povo. Mas quando o Senhor escolhe, acabou-se. Escolheu, aí o Senhor põe a criatura bem no prumo assim e ensina, caso não tiver na presença do Senhor, mas Davi estava. Aí aqui diz, versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe, era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor a Samuel, levanta-te, e unge-o, porque este mesmo, é este que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá, ou seja, um escolhido, um chamado por Deus, tem um interior que agrada ao Senhor. Quando Deus tem um plano, ninguém impede. O Senhor não atenta assim para a aparência assim externamente. O Senhor quer santificação. Mas estou falando no sentido de dizer assim, não, eu vou escolher aquela porque é mais bonita. Eu vou escolher aquele porque ele é maior. Eu vou escolher aquele ali porque é o mais inteligente. Eu vou escolher aquela ali porque tem 3 formaturas. Eu vou escolher aquele ali porque aquele ali sabe falar. Mas nunca, minha gente, não é por esses meios que o Senhor escolhe. Às vezes o Senhor escolhe uma pessoa que só sabe o ó assim porque é redondo. Aí de repente até a sandália de uma cor de outra e Deus usa. Porque quem nos fez foi Ele. Deus tem um chamado, um ministério na sua vida. Não deixe que nada venha ofuscar isso. Glória a Deus. Quando chega a hora de Deus executar o seu plano, ninguém impede. Quando chega a hora de Deus se revelar, ninguém impede. Quando chega a hora do Senhor apontar e dizer, quero esse aí, quero essa aí para tal obra, ninguém impede. Louvado seja o nome do Senhor. Como será que os irmãos de Davi ficaram, hein? Ficaram alegres, mas é claro que certamente que não. Como é que o mais novo, que estava lá cheio de carrapicho do mato, cuidando das ovelhas do pai, lá onde o vento fez a curva, como diz, não tinha nem idade, nunca pegou na espada, ser escolhido para ser rei,
E certamente, aqui não fala, mas certamente os irmãos ou o pai, certamente pensaram assim, eu não entendi foi nada, por que Deus escolheu ele? Por que Deus escolheu ela? Ela que só vai com a mesma saia para a igreja, com a mesma roupa. Ela que não tem nem aparência. Por que Deus escolheu? Por que Deus escolheu? Será que Deus escolheu certo? E quem diz que por acaso o Senhor erra em alguma coisa? O Senhor não errou quando escolheu você. Ah, mas o Senhor errou quando fez de Judas o seu apóstolo. Não. O Senhor não errou. O Senhor deu uma oportunidade a ele, como deu a Caim, como deu a Manassés, como deu a Paulo, como deu a tantos outros para que se convertesse, para que visse o quanto o Senhor dava valor, o quanto o Senhor amava e como o Senhor queria usar. Agora, se o ser humano prefere estar, como diz, no caminho errado, então aí a culpa é do ser humano. Aí a Bíblia diz que Samuel ungiu Davi e foi-se embora de volta para Ramá, onde ele morava. E aí Deus confirma, vamos dizer, a escolha que era Davi para ser rei. Por quê? Porque torna ele cheio do Espírito Santo. Quer ver uma pessoa escolhida por Deus? Ela é cheia do Espírito Santo. Ela tem discernimento. Ela é uma pessoa que sabe falar, como diz, conforme a vontade de Deus. É uma pessoa que às vezes ninguém dá nada, diz assim, não tem dom, não sabe falar, não sabe cantar, não sabe nada, você que se engana. Às vezes tem um dom excelente do amor, o caminho mais excelente e você nem está vendo. É assim que Deus trabalha. E às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu escolher essa pessoa aí, às vezes tem problema assim na mente, às vezes assim, tem um exemplo, às vezes é um autista, às vezes é uma pessoa assim, é uma pessoa assada. Pois se você acha aos seus olhos como uma coisa louca, aí o Senhor diz, é esse mesmo que eu escolho para confundir aqueles que dizem que são. Pois o Senhor pega as coisas loucas aos olhos do mundo, ou seja, que é sem nexo, e aí ele faz como quer, usa e mostra que ele é Deus. É isso que ele quer fazer na sua vida, você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um outro ponto, glória a Deus, é que um escolhido do Senhor, louvado seja Deus, ele é guiado por Deus. E como eu disse, além de estar no anonimato, como diz, mas se é a hora, como diz, de fazer uma tarefa, mas continuar ainda no anonimato, Deus sabe por quê. Aí alguém diz assim, o Senhor me usa, a profecia se cumpriu, a palavra que eu dei para as pessoas foi uma bênção. E por que é que assim eu não vejo fluir tanto meu ministério? Porque você, nós ainda somos vamos dizer, anonimato que o Senhor usa, mas que o Senhor só levanta, ou só, como diz, se revela mais fortemente quando Ele bem quiser. Louvado seja Deus. Então aqui, a Bíblia diz que Saul, o Espírito Santo que estava em Saul, sai de Saul pela desobediência. E Davi se torna cheio do Espírito Santo. Aí ali começa o espírito maligno a atormentar Saul. Aí o capítulo vai dizendo, versículo 18, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Aí aqui há uma observação, homem de guerra. Davi ainda era homem de guerra? Não, ele era um jovem. Mas por que disse aqui homem de guerra? Porque no mínimo mostrava que era muito valente. Louvado seja Deus. Quem é que sabia tocar a harpa da família? Era ele. Quem é que cantava para o Senhor e compunha salmos? Era Davi. Filho de quem? Jessé o belemita. Aí os jovens ali, Davi nem sabendo o que estava passando e Deus trabalhando.
Eu quero dizer, só te preocupe de estar na presença de Deus, que Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Se Ele prometeu algo a você, se Ele prometeu exaltar você no ministério, se Ele prometeu usar você, se Ele prometeu lhe dar, vamos dizer, uma certa prosperidade, o que Deus prometeu, passa céu e terra, mas Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. É você nunca esquecer disso. Pode passar céu e terra, pode passar os anos como foi Abraão e Sara, passou-se os anos, pode passar como passou os anos de Zacarias e a mulher dele, mas o que Deus prometeu, o Senhor cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor quer fazer, Ele não olha se o tempo está atrasado, Ele não olha se a coisa ela está boa externamente, Ele não olha se o sistema está favorável, Ele não olha se, digamos, um tanto de terra fundou, Ele não olha se a pessoa, ela está, vamos dizer assim, bem economicamente. Ele olha o interior da pessoa, se tiver ligado com Deus, aí Ele diz, é agora que eu vou levantar, é agora que eu vou chamar você, é agora que eu vou lhe abençoar, porque você está pronto, está pronta, está cheio do Espírito, está assim como eu quero, então agora eu vou abençoar você. E abençoar mesmo, e não tem ninguém que rode e saia, nem bata tambor, nem amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Davi nem estava sabendo o que estava acontecendo, e estavam citando ele, olha, que ele sabia tocar, que era valente, que era animoso, ou seja, que era uma pessoa, vamos dizer, de bom semblante, sisudo de palavras, que sabia falar, de presença gentil. E a Bíblia diz que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. E ali então Jessé ele vai e manda Davi com um jumento carregado de pão, de vinho, de cabrito, para enviar para Saul. E ali foi. E quando a Bíblia diz que Saul estava perante Davi, Davi perante Saul, a Bíblia diz, glória a Deus, que ele começou ali, tocava a sua harpa, e Saul sentia alívio, Saul se sentia melhor, o espírito do mal se retirava dele. É tanto que Saul se apegou ao menino como se fosse seu filho e o tornou pajem de armas, ou seja, guardador das suas armas, o zelador das armas. Sabe que muitas vezes uma pessoa escolhida por Deus, ela às vezes ela é testada sem estar em ponto de destaque. Às vezes o pastor, o líder, vê, tem o discernimento, mas o Senhor faz com que ele ou ela venha fazer, digamos, um teste com você. Por exemplo, diz assim, irmã, vai limpe a igreja, limpe os banheiros. Aí se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo, vai dizer amém, farei. Mas se não tiver, vai dizer, será que esse pastor não percebe que eu sou uma missionária, que eu sou uma pastora, ou que eu sou um pastor, para me mandar fazer esse tipo de coisa? Aí eu digo, pois é, um escolhido, uma escolhida do Senhor, às vezes o Senhor permite que faça tarefas a qual não gosta, a qual não deseja, a qual não mostra nenhum destaque, e às vezes é tarefa que você dá duro e daqui a pouco parece que não fez nada. É bem assim. Mas para quê? É um treinamento. Como é que Davi ia se tornar um homem de guerra que era necessário para guerrear por Israel, se ele não fosse primeiro pajem de armas, para pegar as armas do rei, limpar, observar, ver se estava amolado ou se não estava, guardar, ser o pajem de armas do rei? Como é que ele ia saber lutar se ele não começasse pela tarefa de ser pajem do rei e tocador de harpa? Quem olhava para Davi, balançava a cabeça e dizia assim, bom, ele pode até servir para cuidar das ovelhas, porque é isso que ele já faz.
Agora, para ser um rei, quem olhasse, e se tivesse sido revelado no tempo, acredito que até o pai e os irmãos olhavam assim e diziam, mas será se o profeta não errou, se o próprio Deus errou? E quem disse que Deus erra? Deus não erra. Louvado seja o nome do Senhor, Ele capacita. O Senhor não erra, Ele capacita. Ele usa a pessoa, molda, trabalha, aleluia, para colocar a pessoa no ponto que Ele quer, na tarefa que Ele quer e abençoa da forma que quer. Aqui mais um ponto. Então Davi ainda estava no anonimato, mas fez um grande trabalho. Qual foi? Tocou a harpa e ali o espírito do mal saiu de Saul. Quer dizer, aquilo ali era para ser comentado em todo Israel. Eita, foi um feito e tanto. Mas Davi continuava no anonimato, porque era vontade de Deus. Porque coisas maiores o Senhor faria por meio de Davi. Então, se de repente você diz assim, eu estou na minha congregação, eu não sou reconhecida, sei trazer uma palavra ou sei louvar, um exemplo. Sei evangelizar, sei aconselhar, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Por que é que meu trabalho não é reconhecido? Aí o Senhor diz a você, porque eu quero que você aprenda a se desprender de querer ser reconhecida aos olhos humanos e continuar fazendo o que é para fazer, porque a sua exaltação e o seu galardão, o melhor é quando vem da minha parte e não da dos homens. Entendeu? Então Davi fez um grande ato aqui. Como diz, salvou a vida do rei, vamos dizer assim, mas continuou no anonimato. Por quê? Porque é tudo segundo a vontade de Deus. Ah, você faz e diz, orei, a pessoa foi curada, eu fiz isso, fiz aquilo. Pois é, o Senhor às vezes quer trabalhar no temperamento da gente, o Senhor quer nos acrescentar mais coisas, mais dons, quer nos ensinar, quer nos dar estabilidade. Às vezes temos aptidões, mas ainda falta o caráter. Às vezes temos aptidões, mas falta alguma coisa. E é o Criador que sabe, é o Criador que trabalha. Uma certa feita, eu vou contar, abre aspas para um breve testemunho. Eu vi muitos anos atrás, isso é coisa de 25 anos atrás. Um pastor, era um senhor de idade, pastor presidente de uma igreja. Ele mal sabia, ele mal falava assim, porque primeiro ele tinha um problema que ele era um pouco, como diz, gago, que chamam. Mas pense no homem de oração, os joelhos calejados. Quando o Senhor tomava ele, era assim, em poucas palavras ele falava devagar. Era um agir do Senhor tão poderoso, só vocês vendo. E ele tinha um vice. E o vice sabia pregar, sabia cantar, sabia evangelizar, pregava de abalar, como diz o Senhor também se manifestava ali e tal. Mas aí eu presenciei que eu estava na casa de uma senhora, porque fui convidada para levar uma palavra e presenciei ali chegarem algumas pessoas tentando fazer uma rebelião e dizendo assim, você é muito melhor do que aquele pastor. O pastor ele só sabe orar. O pastor sabe que quando ele fala, a presença de Deus enche, mas você é melhor do que ele. Você está cheio de dons, você é capacitado. E ali eu ouvindo e não achando, incomodada com aquela conversa. E ouvindo, e tinha umas irmãs comigo, e ali eles falavam alto e falavam em conspiração para falar com a sede, como diz daquele ministério, para tirar aquele pastor, aposentar ele e deixar aquele outro ali no lugar. Deixar aquele outro ali porque sabia pregar, porque sabia cantar, porque sabia tocar violão, sabia tocar teclado, sabia evangelizar, sabia tudo.
faltavam o principal. E ali, de repente, vieram até mim e vieram me perguntar. E eu disse, primeira coisa, rebelião é como um pecado de feitiçaria. Mas a senhora responda, se eu não sou melhor do que aquele pastor? Se eu não sou melhor? Eu disse, para começar, entre vocês dois há uma grande diferença de idade. Ele está nesse ministério há uns 50 anos. Você está há quantos anos aqui como vice dele? Há uns 20 anos. Eu digo, pois é. Você não pegou no batente e nem começou como ele fez. Você tem dons, mas assim diz o Senhor. Esse seu pastor presidente está no lugar que Deus quer. É 2 vezes mais pastor do que você. E ali ele perguntou, por quê? Eu disse, porque ele pode não ter tantos dons como você. E você está enganado porque ele tem. Mas deixa as ovelhas, como dizem, você desenvolver. Mas ele tem. Mas é porque o interior dele é tão mais bem purificado do que o seu, que você não tem caráter. Que está aqui querendo fazer uma rebelião. E ali envergonhou-se. E foi pedir perdão a Deus. Então o senhor de idade, quem tinha colocado ele ali na posição da presidência? O próprio Deus. Quem é que ia tirar ele dali? O próprio Deus. E se alguém fosse se meter com ele para tirar ele antes do tempo, ia se ver conta com Deus. Porque um escolhido do Senhor é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega a esse ponto, está trabalhado por Deus. Quem olha às vezes continua não dando nada. Mas Deus escolheu e acabou-se. Porque o que mais importa é ser cheio do Espírito e ter o interior trabalhado. E aquele santo servo de Deus tinha. Louvado seja Deus. E ali o outro envergonhou-se, foi embora. E ali eu disse, saiam daqui, senão eu vou reportar para o presidente da sede geral o que anda acontecendo aqui. E ali pararam com aquilo e aquele ficou envergonhado. Quer dizer, estava na posição de vice-presidente. Tinha evoluído bastante, tinha. Mas o fato de querer colocar para fora o líder local, o líder dele, que tinha idade de ser pai dele, e que estava ali no ministério há tantos anos, porque achava ultrapassado, porque achava que pouca coisa sabia, fazia dele ser um mau caráter. Então por isso que às vezes o Senhor prova muito aquele que é chamado por ele. Porque a pessoa pode ser dotada de dons, mas se for um mau caráter, aí estraga tudo, escandaliza o evangelho, como a gente vê por aí. O interior ainda não trabalhado. Por isso que o Senhor quer o interior trabalhado. Por isso que o Senhor põe no molho, no anonimato. Por isso que às vezes você faz e diz assim, eu não sou reconhecida. Ou então não sou reconhecido. Por isso que o Senhor permite essas coisas. Para trabalhar na nossa vida. Então ali Davi tocava, foi ser pajem do rei. Claro, para poder segurar a espada e ser um homem de guerra, ele tinha que o quê? A princípio ser o pajem do rei. Então se você lava os banheiros da congregação, lave com amor. Porque depois de lavar com amor, aí de repente o pastor vai e te chama para dirigir a oração. Aí daqui a pouco você põe os dons para fora, Deus te usa, e Deus te exalta, e Deus te abençoa, e é assim que Deus faz. Ele levanta do pó. Ele levanta quem Ele quer. Um outro ponto sétimo ponto de quem é chamado por Deus, é que às vezes a pessoa, parece que ela pensa fora da caixa racional. Ou seja, ela tem um pensamento que os outros olham assim, dizem assim, esquisito. Eu já ouvi pessoas falarem isso. E dizer assim, a senhora pensa assim,
assim de uma forma que a gente nunca pensou. Assim esquisito, mas tem uma sabedoria sim para pensar certas coisas que a gente nunca pensou. Eu digo, é obra do Espírito Santo. Porque a sabedoria vem dele, a inteligência vem dele, toda honra e glória é do Senhor. Mas quem é escolhido por Deus, fique sabendo que às vezes pensa fora da caixa do racional. E eu vou mostrar a vocês aqui, mais adiante. Quando chegou, depois dessas coisas, que Davi ficou ali tocando a harpa para o rei, e sendo pajem do rei, chegou um dia em que vocês sabem que chegou Golias de Gate, aquele guerreiro do capítulo 17, cujo tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, ele tinha, em média, quase 3 metros de altura. Era treinado, adestrado desde a mocidade, era um assombro a armadura do rapaz na luta. Era treinado a lutar e a ser matador desde a mocidade e foi contratado pelos filisteus para justamente acabar com o exército de Israel. E eu digo a vocês que tanto o rei, que já não tinha mais o Espírito Santo, nem a direção do Senhor, e como o povo tremia de medo, porque a Bíblia diz aqui que esse gigante por vários dias só no grito intimidava os homens de guerra de Israel. Ora, isso para um povo que o nome Israel quer dizer campeão com Deus. E um filisteu, como diz, gritava todo dia dizendo, faça um homem, escolha um homem para descer a mim e me vencer. Se vencer a mim, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E entra dia e sai dia e o desafio vai se prolonga muitos dias. Mas eu quero dizer que, como diz, que de repente Davi estava ali, estava também os 3 filhos mais velhos de Jessé. E ali Davi, quando ele viu ali aquele gigante afrontando tudo, como diz, um homem alto que não tinha ninguém da altura dele, nem com a armadura dele, que a Bíblia diz parecia escama de peixe, ou seja, uma armadura reforçada, lança. Ele tinha um pajem dele de armas, como diz. Aí chega Davi tranquilamente. Aí diz aqui no capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feriu este filisteu para tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí aqui, como diz mais adiante, ele disse assim a Saul, versículo 32, disse Davi a Saul, não desfaleça o coração, ó rei, porque por causa desse filisteu, porque o teu servo vai de encontro para pelejar contra esse filisteu. Aí eu acho que Saul e os outros olhou assim para ele e disse, mas é um menino, nunca pegou na espada. Como é que vai lutar? Ele disse, meu filho, você é jovem, você é moço, esse homem aí é da guerra desde a mocidade dele, ou seja, muito antes dele nascer, de você nascer, ele já era. Como é que você vai lutar com ele, meu filho? Ou seja, como eu disse, um ungido do Senhor, um serva do Senhor, escolhido pelo Senhor, às vezes parece pensar fora do racional, como diz o humano, ou seja, como é que um menino ia vencer um gigante que está todo munido? Mas acontece que é porque o ungido do Senhor às vezes tem um segredo com Deus que só Ele, Deus, sabe. E que sabe o que está fazendo, porque está fazendo na direção de Deus e não para se esnobar. É assim. Aí a Bíblia diz que Davi disse, quem é esse incircunciso para estar desafiando o Senhor e falando isso do exército do Deus vivo? Aí ele disse mais, porém Saul disse, contra este filisteu você não pode ir para a peleja, porque tu és moço
e ele é homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava de sua boca, e levantando-se ele contra mim, eu lançava mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí aqui eu quero dizer a vocês, a oitava característica de quem é chamado ungido pelo Senhor, é que ele tem experiências com Deus, experiências que aconteceu na vida dele e que raramente alguém crê. Quem ia crer que um rapaz tinha pego um leão pela barba e matado, e pegado um urso, e matado também e arrancado a ovelha da boca do urso ou do leão? Iam achar que ele estava inventando história. Porque assim, porque o ungido do Senhor, uma pessoa que é escolhida por Deus, passa por situações que, como diz, fica no registro da mente do escolhido e do próprio Deus. E Satanás, os anjos que vê tudo. Mas eu digo, na questão humana, como diz, não tem testemunha. Aí se vai contar uma coisa dessa, aí o povo não dá crédito. Mas acontece que é verdade o que está falando. Então, ungida do Senhor, às vezes tem experiências com Deus forte, que se for contar, alguém pode dar crédito, mas pode ter inveja, ou então simplesmente pode não te dar crédito. E, portanto, se você já recebeu alguma dessas duas contradições, não se aflija mais. Não duvide da chamada de Deus, do ministério do Senhor, mas simplesmente o Senhor, ele te dá a seguinte orientação: feche a boca, porque quem vai lhe justificar e quem vai mostrar que eu sou na sua vida sou eu mesmo. Você não vai precisar alardear o que você fez em meu nome, ou o que você faz, ou como eu vou lhe levantar, porque quem vai fazer isso sou eu, diz o Senhor, não você, sou eu, para o povo ver. Para ninguém dizer que é você que está se divulgando. Para ninguém dizer que você está querendo aparecer. Para ninguém dizer que é você que está querendo assim. Oh, glória para si, sou eu, diz o Senhor. Portanto, aquieta a alma, sou eu. Você está no anonimato, está aprendendo. Mas eu sou com você, eu sou contigo. A hora que eu quiser te levantar é do dia para a noite, diz o Senhor. Crê tão somente. Aleluia. Então imagina, ele contou essa história a Saul, e será se Saul acreditou? Talvez não. Mas ficou calado. E Davi, ele disse, versículo 36, assim feriu o teu servo, o leão como o urso, e assim da mesma maneira vai ser esse incircunciso aí, esse gigante aí. Ele é como um leão, um urso, é igualzinho, aí vai ser morto do mesmo jeito. Porque afrontou o exército do Deus vivo e afrontou o Deus vivo. Aí aqui, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Então, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora. E o Senhor seja contigo. Vai, menino. Vai, como quem diz assim, eu não sei se tua história é verdadeira. Tu é muito corajoso, tu é valente, viu? Pelo menos de palavra. Já que tu tá dizendo que matou o leão, vai, menino, porque não tem ninguém que vai, não tem ninguém. Então vai. Mas aí quando o rei viu que Davi ia mesmo, a Bíblia diz, versículo 38 do 1 Samuel 17, que Saul foi vestir em Davi a armadura dele. E eu quero dizer que uma outra característica de ungido ou de uma ungida do Senhor é que Deus abençoa cada um de uma forma e a ferramenta de uma pessoa não serve para você.
E a sua ferramenta não serve para outro. É a mesma coisa da túnica de José. Só era para ele, não servia para os irmãos dele, era só para ele. Rasgaram a túnica, fizeram o que fizeram. Mas Deus não deixou de executar o plano dele, mesmo ele passando todo aquele sofrimento. No tempo do Senhor, o Senhor exaltou ele, que não precisou ele dizer: olha, eu sou filho de Jacó, viu, faraó? Se o Senhor tocar em mim, ó, meu pai vai orar, Deus vai fulminar o Senhor. Olha, o Senhor não toca em mim, não. Não precisou ele alardear nada, não. Ele sofreu aquilo que Deus permitiu. Mas tem uma coisa, quando foi na hora de sair do calabouço, de sair do cativeiro, a Bíblia diz que quando sai é para reinar. A Bíblia diz que quando sai é para ser abençoado. A Bíblia diz que quando sai é para executar o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Faraó veio e diz assim: mas não tem ninguém tão sábio e ajuizado como esse rapaz, cheio do Espírito Santo. E ele não abriu a boca para dizer nada, não sei a interpretação dos sonhos de Faraó. Aí Faraó disse: portanto, a partir de hoje será o vizir do Egito, o governador do Egito. Tu governarás tudo pela tua boca, pelas tuas ordens, e ninguém arreda a mão ou pé sem o teu consentimento. Olha o que Deus faz. Agora o que falta em nós é confiar em Deus muitas vezes. Aí aqui Davi, a armadura de Saul não dava para ele. Aí Davi foi o que para enfrentar com o gigante? No termo de armadura, Davi foi com um alforje, pegou o seu cajado, versículo 40, e escolheu 5 pedras de seixo, aqueles seixos de ribeiro, 5, e colocou no alforje que trazia, e ali a sua atiradeira, pronto. E ali, pronto, era as armas, humanamente falando, de Davi. Por isso que eu disse que às vezes um ungido do Senhor, ele pensa fora da caixa do racional, ele às vezes conta coisas que se alguém acredita tem inveja e muitos desacreditam, ou então ele faz coisas como diz que só quem entende é o Todo-Poderoso, porque os outros vão entender depois. Bem assim. Então, como era pela lógica humana para Davi ir contra esse gigante? Tinha que ter tido um treinamento, tinha que ter uma armadura, tinha que saber levantar uma espada, tinha que ser estrategista, tinha que ser um homem da guerra. Mas ele não tinha nenhuma dessas qualificações. Mas é como eu disse, Deus escolheu ele e pronto. E o principal ele tinha, e que ninguém enxergava e nem precisava enxergar, que além dele ser cheio do Espírito Santo, ele tinha um interior que agradava a Deus. Pronto. Então, com isso, não tinha dificuldade que ficasse no caminho dele. Louvado seja o nome do Senhor. 10º ponto de alguém que é chamado por Deus é que faz coisas que outros acham esquisito. Pronto. Os homens de Davi, os homens de Saul, acho que olhavam assim e diziam assim: o que esse menino está fazendo da vida? Ele não é o tocador de harpa do rei? Ele está indo contra o gigante, é assim? Será que ele vai tentar conversar ou vai tentar ir para a guerra? Mas ele não tem uma espada, ele não tem nada. Que situação é essa? Que é isso? É porque muitas vezes uma ungida do Senhor, como diz, pode agir de certa forma que outros acham esquisito. Mas entende depois. Porque vai ver o que está além da esquisitice. Pronto. O 11º ponto, falta só esse e o 12º, de um escolhido do Senhor. É que um escolhido do Senhor, aqui mostra que o que Davi fez, versículo 45. Quando o filisteu ouviu, desfez dele, disse: por acaso eu sou um cachorro para tu vir com um pedaço de pau desse para bater em mim, para me matar? Eu não sou um cachorro não, eu sou
Um gigante, tu não tá vendo não? Eu vou te matar, menino, vou dar as tuas carnes às bestas do campo, às aves do céu. E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E falou o que bem quis. E disse-se vanglorioso, porque era, como diz, um lutador desde a mocidade. Ou seja, o inimigo, as pessoas falam o que quer, tá entendendo? As pessoas dizem o que quer. É assim. Tem boca, fala o que quer. Mas acontece que a vontade de Deus é a que fica. É a que prevalece. Pronto. Ele podia amaldiçoar Davi por vários outros deuses, os deuses dos amonitas, dos cananeus, de todos. Por vários. Ele podia fazer o que quisesse. Mas Davi tinha nele, aleluia, aquele que tudo pode. E quando uma pessoa é protegida por Deus e tem um Espírito Santo e um interior que agrada a Deus, nada de mal prevalece contra essa pessoa. Nada que vem do inimigo prevalece contra essa pessoa. Aqui diz que Davi respondeu, versículo 45. Davi respondeu ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo te entregarei, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou tirar tua cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus vivo, único em Israel. Olha, um menino falando como um homem. Ou seja, um escolhido, uma escolhida de Deus, enfrenta o que for necessário para honrar ao Deus o qual serve. Davi aqui enfrentou o quê? O descaso do filisteu, a desacreditância de Saul de ver o menino sem armadura, a desacreditância do pai que nem chamou ele para reunião. Davi aqui enfrentou o quê? Os palavrões do filisteu, as ameaças do filisteu, do gigante, as pragas do gigante, mas acontece que Deus era com ele, acabou-se. Louvado seja Deus. E aqui a Bíblia mostra que ele fala na posição de um homem, ou seja, daquele que fala e manda ver que ele faz. E ele foi mesmo, versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo se encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Ele não correu para fugir do combate, não. Ele correu para frente do combate. Sabe por quê? Porque quem é servo e serva do Senhor tem o Espírito Santo. O Senhor diz que a luta não é contra carne e sangue, mas não deixa o combate da fé, não deixa o combate de lutar contra os ardis do adversário, não deixa de lutar lutas espirituais, não foge do combate, não sai da posição, não, como diz, não se deixa se enfraquecer, porque sabe o Deus o qual serve, tem convicção. Então Davi corre ao combate. Tá nem aí se os irmãos dele dizem alguma coisa, ele corre em direção ao gigante. O gigante se apressa e ele se apressa também. Bem assim. Aí a Bíblia diz que Davi meteu a mão no alforje e ali tirou uma pedra, ou seja, da bolsinha dele, uma bolsinha, uma sacolinha, tirou ali a pedra e com a atiradeira funda, atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra cravou na testa, ou seja, quebrou o crânio do homem, que tinha, como diz, que tinha armadura até na cabeça, pois atravessou e quebrou o crânio do homem. Louvado seja Deus! E caiu o seu rosto em terra.
E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e matou sem que tivesse uma espada na mão. Agora depois ele correu, tirou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Ou seja, o que ele falou, ele mandou ver. Louvado seja Deus. Ele não ficou criando desculpa, não. Ele não ficou assim, tentando assim, enfeitar a coisa, não. Ele falou e mandou ver. E disse, olha, você está dizendo isso a mim, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, com o que quiser. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o qual você tem afrontado, que você não tem nem ideia quem ele é. Pois você vai saber agora, meu amigo, quem é o Deus de Israel. Louvado seja Deus, e sou eu que vou matar você, arrancar sua cabeça fora, e todo mundo saberá que é um Deus de Israel. Pois muito bem. Um menino com uma postura de um homem falou e mandou ver e fez. E o nome do Senhor foi glorificado. Ou seja, ele era valente? Era. Ele era cheio do Espírito Santo? Era. Ele ali venceu uma grande batalha? Sim. Mas aí a promessa de ser rei foi lá mais na frente. Porque ele tinha que aprender ainda a lutar. Ele tinha que aprender as coisas de um líder, de um rei, para se tornar um rei. E aprendeu junto ali de Saul. Louvado seja Deus. Então, portanto, o seu anonimato, o meu, o de quem for, não é de graça. Quando não é para aperfeiçoamento, é para aprendizado. Quando não é para aprendizado, é para acréscimo. E quando não é para acréscimo, é porque falta o tempo. Louvado seja Deus, mas passarão céu e terra. E o que Deus prometeu, Ele cumpre. Guarda essa palavra. E não deixa ninguém, nenhum reles mortal, e nenhum pensamento maligno de Satanás negativo, vir querer contradizer, como diz, o chamado ministério do Senhor na sua vida. Louvado seja Deus. Ore, jejue. Senhor, abre-me o entendimento da tua palavra. Senhor, unge-me quando eu for louvar, que vale mais do que voz bonita. Senhor, dá-me uma sabedoria, como diz, além como o Senhor deu a Estevão para evangelizar. Senhor, dá-me o teu sobrenatural, ao menos um pouco como fizeste com o apóstolo Paulo. Senhor, me capacita, estou aqui ao teu serviço, e segundo a tua ordem, e segundo o que o Senhor quiser. E nisso eu sei me comportar, conheço o meu lugar, e louvado seja Deus, aguardo que o Senhor faça o que bem quer, e não vou me antecipar e nem aparecer. Louvado seja Deus. E assim o Senhor vai te honrar, e ninguém vai impedir o que Deus tem na sua vida. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.